meu amigo corredor. Fala, minha amiga corredora. Eu sou Washington Vaz, do Pé Running, e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje estamos aqui para falar de algo sensacional. Afinal, depois de 8 meses, depois de iniciar esse podcast durante a pandemia, nós aqui estamos juntos para analisar aquela que foi a primeira corrida oficial do nosso calendário. Depois do professor Daniel ter passado aqui, ter apresentado o protocolo, depois de a gente ter conversado com o Deco Nonato e ele falado que talvez a prova pode voltar e não voltou, e de repente volta a 62 quilômetros do Recife, Goiânia. Já pensou? Eu ainda estou em êxtase. Afinal, esse podcast está saindo na quarta-feira, estamos gravando na terça-feira, faltando 2 horas para encerrar a terça-feira, na verdade. Então, eu não sei o que falar. Eu estou em êxtase com essa medalha roxinha, com essa cruz linda, maravilhosa. A palavra é sua, minha amiga. A frase de hoje é: teve corrida. Inclusive, acho que foi a pergunta que eu vi todos os blogueiros perguntando ao organizador. Teve corrida? Teve corrida. Porque eu não botei muita fé, e não vou negar. Falando com o pessoal do Foco Radical, eu ainda até 3 da tarde eu ainda disse, não sei se vai acontecer. Já cortaram corridas mais longe que isso, né? A Maratona das Praias foi barrada às 8 da noite. Então, teve uma certa dúvida se ia ter ou não ia ter. Eu vou dizer a você que eu não tive dúvida, não. Eu tinha certos receios, porque a gente fez lá várias lives lá no Resenha de Corrida. Eu, Bruninho, o Adriano, a gente convidou vários organizadores de corrida que, de certa forma, eles sempre confirmavam que a prova ia acontecer. A gente viu o pessoal do Desafio das Serras, infelizmente, tendo que cancelar a prova de Bonito, que aconteceria no dia 5 de dezembro. A mais emblemática de todas, daquela que talvez seria a Maratona do Brasil, foi cancelada, que foi a Maratona de Manaus. Então, a gente conversou com o Ricardo Ramalho e foi muito triste ver a Maratona de Manaus ser cancelada. E pelo que a turma está falando aí, foi justamente, não foi nem porque a questão da pandemia em si, mas simplesmente por questões políticas, envolvendo aí se vai ter ou se não vai ter, e a prova acabou sendo minada. Mas em Goiânia rolou, meu velho. Em Goiânia rolou, eu estava lá, eu vi a história acontecer, afinal, eu esperei. Se bem que eu fui para Tacaimbó. Fui para Tacaimbó mês passado, mas, gente, Tacaimbó foi uma prova autorizada por um poder público, mas que ela não seguiu fielmente o protocolo, por exemplo, o protocolo da FEPA. E ela também não era uma prova que estava dentro do calendário oficial. Se você já chegou a consultar aí ouvir o podcast Papo Corrida, você sabe que a gente fez, semanas atrás, a gente fez um podcast exclusivamente somente para falar sobre isso, provas oficiais e não oficiais, né, Lidiane? A gente falou de provas oficiosas, as provas clandestinas, que o Washington não gosta de chamar de clandestina. E, infelizmente, Tacaimbó, que estava sendo tão esperada por nosso amigo Carlos Beltrão, não, foi uma prova clandestina. E Goiânia, não. Mas vale salientar, eu já vou começar logo batendo, que a prova de Goiânia, a segunda corrida Cruzeiro do Carro, ela reformulou. Desde a live que foi feita no Resenha de Corrida para 500 pessoas, ela deu uma diminuída. Ela foi para 200, depois foi anunciado que ia ser quase 150, e na hora ainda estava vendendo kit, e eu desconfio que não tenha batido os 150, tenha ficado lá para os 130 e pouco. Aí eu acredito que foi por isso que ela aconteceu. Se ela tivesse sido 500 pessoas, eu não sei se o poder público não tinha ido na porta, não. O que é que tu acha? Quando eu vi a prova, na verdade, quem viu a prova primeiro foi Silvio Boia. O Silvio Boia me perguntou: gosta dessa prova aqui, você conhece? Eu digo, sim, eu conheço. Aconteceu no ano passado, a corrida do Cruzeiro do Carmo, no ano passado, de fato, aconteceu para 500 corredores. Foi uma prova que contou com até o Rommel, o showman, na locução.
Foi uma prova grande. E eu só não fui para essa prova porque ela estava para acontecer em uma data, que eu não lembro qual, e ela foi adiada para o dia 28 devido ao percurso, parte do percurso estava recebendo obras. Então, a prova acabou tendo que ser adiada para o dia 28 de junho, e no dia 28 de junho, no ano passado, eu estava em Passíria para a Corrida do Milho. Então, acabou sendo abortada a minha participação na Corrida de Goiânia. E quando eu vi o nome Milho, eu já sei por que tu foi para outro lugar, né? Não tanto assim. Na verdade, se a gente for analisar a Corrida do Milho, não tinha milho para comer. A prova na verdade, era uma prova que era somente para festejar aquele lance da entre-safra, da safra. Eu não entendo muito bem disso. Mas lá tem a festa do milho, e dentro da festa do milho, pela primeira vez, organizaram a Corrida do Milho. Mas deram esse vacilo, não tinha milho no pré-prova. Eu fiquei bastante frustrado. Mas sobre Goiânia, eis que se a gente for analisar a prova que aconteceu no ano passado, tem até um vídeo promocional da prova. A prova foi bastante organizada, foi bonita pra caramba. A medalha, eu lembro que a Eunice compartilhou lá no Instagram e marcou a gente lá no Pair Running. A medalha é bastante bonita e a prova foi bem organizada, foi bonita. Mas esse ano, quando eu falei com o Rafael Coelho pelo Instagram, pelo WhatsApp, na verdade, lá no site da Terra e Crono tem o ícone do WhatsApp que não é um boot. É simplesmente o WhatsApp do próprio Rafael Coelho. Assim, rapaz, no regulamento tem para 500 pessoas, essa prova vai acontecer com 500 mesmo, você tem certeza? Ele não, tem autorização aqui do Poder Público, da Prefeitura de Goiânia, já estou com as documentações aqui do órgão, da Autarquia de Trânsito, que é o CESTRAN, como se fosse a CTTU do Recife. A autarquia é responsável pelo trânsito. Então, se o cara tem autorização da Prefeitura de Goiânia e tem o apoio do órgão público que responde pelo trânsito local, ele já está com meio caminho andado. Só faltou oficializar realmente a prova, que era o apoio da Federação Pernambucana de Atletismo. E ele conseguiu isso de forma linda, porque no número tinha até o símbolo da Federação Pernambucana para comprovar que a prova realmente era uma prova autorizada, era uma prova oficial no calendário da Federação Pernambucana de Atletismo. E a última prova que tinha sido oficial, a gente estava lá, pré-carnaval, foi no dia 16 de fevereiro, segunda se corre, ninguém esperava que a gente ia passar exatamente 238 dias sem corrida. São 34 semanas. São exatamente 7 meses e 24 dias. É quase uma gestação prematura isso, meu amigo. Minha nossa, nem o tempo que eu deixei de fumar eu conto tão especificamente quanto isso. Essa foi uma abstinência level master, né? Foi quase isso mesmo. Eu estava eufórico assim quando eu vi que a prova realmente ia acontecer. Incrível que eu sempre conversava com o Rafael. O Rafael, ele é muito transparente nessa questão. Rafael, e aí? Né? Ele responde bastante, né? Ele é bem solícito, né? Ele sempre responde a todo mundo, tenta dar o maior número de informação. Eu lembro que ele ficou oferecendo na live que tu fez no Instagram. Quem quiser pegar o kit, fale comigo, entre em contato, a gente dá um jeito de entregar em outro lugar, tudo para evitar aglomeração, né? Exatamente. Isso foi até um dos pontos, se a gente for analisar o protocolo. Estou aqui com o protocolo aberto. E quanto à retirada dos kits, a FEPA sempre solicitava aos organizadores de corrida que mantivessem locais em portas abertas, arejadas, e ele fez isso justamente numa academia lá. Ele tentou fazer isso no SESC de Goiânia, que é uma estrutura invejável, arretada pra caramba. Queria eu ter um SESC como o SESC de Goiânia aqui perto de casa, mas não tenho. E como o SESC ele tem um protocolo muito rígido a respeito do novo coronavírus, da pandemia, a prova acabou sendo jogada para uma academia particular e foi no espaço aberto, pelo que o pessoal me falou. E no dia da prova foi realmente no espaço aberto mesmo, porque foi a entrega dos kits quando a gente chegou lá, estava lá a colega com o computador na mão, observando lá no site da Terra e Crono que estava escrito que não estava, e entregando ali na Praça da Bíblia, ali mesmo, no banquinho lá da praça, e foi um negócio bem assim,
improvisado, mas funcionou, até pela quantidade de inscritos, né? O teve corrida se resume também a muitos pontos. Eu vou começar falando do porquê eu acho que teve corrida. Um dos motivos que eu acho que teve corrida foi o fato de ser Goiânia. Se fosse em Recife, iam ser a procura de 500 pessoas. Em Goiânia, a gente já sai da região metropolitana do Recife, a gente também não tem ônibus para ir. Então, quem quiser ir, teria que, com uma largada marcada para as 6h30 da manhã, tinha que, no mínimo, pegar os ônibus do Bacurau, para poder passar por várias estações até chegar. Quem viesse de Jaboatão, por exemplo, teria que pegar o metrô, que não teria. Já teria um problema. É o fato de ser tão distante e de permitir só quem fosse de carro ou moto, já ajudou bastante, né? Se tivesse as 500 pessoas, essa entrega de kit, tu acha que teria funcionado? Assim, a entrega de kits foi somente, não estava planejada para que a entrega dos kits fosse realizada no dia da prova. No regulamento inicial, as entregas do kit iriam acontecer na sexta e no sábado. Só que aí teve a primeira live com a gente no Instagram e o pessoal chegou a questionar: não, mas poxa, eu sou de Recife, eu vou ter que ir para Goiânia para buscar o kit e depois voltar para Recife e depois voltar novamente para Goiânia para correr. É um gasto danado, cara. Então, isso mostrou. Muitas pessoas viram: eu tenho muito interesse em ir para Goiânia, mas é muito complicado eu ter que sair de Recife para ir para Goiânia e ter um Abreu Lima no meio ali. Para quem não conhece o caminho para Goiânia, tem um Abreu Lima ali no meio que trânsito irritante, viu? E quem inventou, eu soube que quem inventou de sair de Recife para ir buscar o kit na sexta devido ao... Sexta não, sábado, perdão. Devido ao vício de gostar de pegar o kit, tirar foto, essas coisas. Olha, quebrou a cara, viu? Porque foi uma viagem, tipo, terrível, terrível. Eu tenho um amigo bastante legal que participa bastante, que é o Nivaldo. Ele mora em Candeias, quase próximo da minha filha. Ele deve estar ouvindo esse podcast agora. Ele foi quase 3 horas, 3h30, 3 horas e 30, 4 horas de viagem, porque culminou que essa corrida aconteceu no feriadão. E no feriadão, o que a gente faz? Quem não corre, na verdade, viaja, vai para a praia, tem casa de veraneio. E no litoral norte tem muita casa de veraneio, inclusive em Goiânia, Itamaracá, Igaraçu. Então, foi complicado chegar em Goiânia. Essa também é um destino do pessoal que acaba atrapalhando bastante chegar em Goiânia. Eis o problema. Então, imagina. Então, a entrega dos kits no dia da prova era quase que necessária. Na verdade, essa é a palavra. Se era uma prova que tinha que acontecer, e era uma prova que iria fazer um intercâmbio, afinal, do Recife para Goiânia, são exatamente 62 quilômetros, segundo o Google Maps. A distância de Carpina, por exemplo, que passa por Nazaré da Mata, Condado, Aliança, é um pouco menor, ganha uns 10 quilômetros a menos, uns 52, 53 quilômetros. Eu saí de Carpina para Goiânia, passando ali pela 408 e pegando aquelas rodovias estaduais até chegar em Goiânia. E para quem mora em João Pessoa, o fluxo é bem mais tranquilo, porque as rodovias de João Pessoa são bem, digamos assim, organizadas. Se a gente for analisar quem sai de Recife para Goiânia, pega ali aquele trecho que passa ali na entrada de Itamaracá, Abreu Lima, é bem intenso em dias conturbados. Mas eu achei que a entrega dos kits funcionou. Tá, funcionou. Se fosse uma prova maior, pronto. Próximo sábado, dia 17, teremos pipa para 500 pessoas. Então já vai ser uma prova bem mais organizada, bem maior, com um contingente bem maior, e vai ter, inclusive, entrega de kits no dia. Então, pode ser que role. Pode ser que não role. Mas vai depender da quantidade de gente trabalhando na prova. Lá em Goiânia foi bem menor. Nesse quesito, eu acho que a organização merece aquela estrelinha de ouro maravilhosa. Por quê?
ela tentou, de todas as formas, evitar a aglomeração na entrega do kit. Ela facilitou a vida do pessoal, o que você não encontra em outras organizações. Você não vai ver um circuito das estações dizendo não se preocupe que vamos entregar o seu kit no dia do evento. É não pegou, problema seu. Você vai ficar sem e pronto. Quando você encontra a vontade desse evento acontecer foi grande. E quando você encontra um organizador que quis facilitar a vida, o pessoal ficou lá na praça entregando até a última. Foi colocado um horário limite, mas ainda assim eles não obedeceram. Enquanto eles puderam, eles foram entregando. Algumas pessoas chegaram atrasadas na corrida, que eu estava fotografando, e vi umas 3 ou 4 pessoas que largaram muito depois, que ainda foram buscar o kit, elas chegaram correndo para buscar o kit, para correr bem atrasado, e não teve problema nenhum. Se fosse num evento grande, você possivelmente, depois que largou, não pegaria seu kit e não entraria na corrida. Então, nesse ponto, em flexibilização para ajudar todo mundo que se inscreveu, ninguém pode falar da segunda corrida do Cruzeiro do Carmo. Até porque você podia atrasar o tempo era computado em tempo líquido, né? Então, a pessoa podia... Era meio que um pesca e paga ali na corrida. Você chegava, corria e depois computava o tempo, desde que você tivesse o chip amarradinho ali no pé, tava maravilha. Essa era a ideia original, né? Mas já que vai falar da largada, e olhe que ele explicou bastante. Ele entrou no resenha, o resenha estava no YouTube, o Washington repetiu isso umas 50 vezes em rede social e em grupo, que a largada era por tempo líquido, que não adiantava largar junto. Mas o que foi que aconteceu? Foi engraçado isso. Eu conversando com a Sandra falou sobre uma situação bem engraçada com o Clebson. Clebson é conversa de peixe grande, na verdade, né? Sandra é vice-campeã do ranking da Federação de Atletismo. Eu escuto. E o Clebson, que foi o campeão, né, do ranking do ano passado. Então, o Clebson, ele meio que estava com um peixe fora d'água ali, ele não sabia do regulamento direito. E a Sandra falou, não, é tempo líquido. Aí ele tá, então se é tempo líquido, vou ficar aqui atrás. E Sandra levou a sério esse lance do tempo líquido. Ela ficou lá conversando, ela não tinha ligado o fone de ouvido dela, ela não tinha botado o relógio para dar o start. E realmente a largada estava separada por blocos. Eu até coloquei isso no vídeo, eu expliquei isso no vídeo, vou liberar esse vídeo. Para quem está ouvindo esse podcast na quarta-feira, quando a gente lança, na quinta-feira, no dia seguinte, já está o vídeo disponível lá no youtube.com/prrunning. Então, realmente, estava separado lá, existiam blocos. E a ideia era largar cada um, se eu não me engano, era 5 ou 10 minutos aqueles blocos. Mas depois que eu vi a trombeta, meu velho, o normal foi acionado e ninguém se ligou nisso. Simplesmente largou. O pessoal largou. E quem realmente estava levando a sério, eu realmente estava levando a sério, porque eu digo, eu vou filmar, eu iria filmar a parte de trás do pessoal saindo, iria ter o segundo bloco, eu iria filmar o pessoal da frente saindo, e eu iria fazer a minha edição de vídeo, mas quando eu vi, saiu todo mundo junto e eu perdi a largada. Eu tinha todo um planejamento mental, ia fazer umas fotos bonitas, panorâmicas, e de repente, quando eu virei, todo mundo saiu junto. Não entendi. Foi repetido milhares de vezes pela organização. Lá na frente foi informado também, mas de repente o sangue do corredor ele é acionado pelo barulhinho da largada. Quando tocou, todo mundo saiu e pronto. Eis um problema a ser enfrentado em outros eventos. Porque foi informado? Foi. Mas, assim, faltou um profissional ali, né? Da organização para dizer só vão sair esses 10. O que me foi comunicado é que iam largar de 10 em 10. Todo mundo se juntou, todo mundo saiu junto e não teve ninguém para dizer: ó, esses 10 primeiros vão sair, eu vou contar o tempo para largar o resto. E essa parte foi um pouco falha. Não concorda comigo? Foi. Mas eu creio que essa falha talvez tenha sido devido à quantidade de pessoas que estavam ali envolvidas na parte da prova, no caso. Tava o cara que ficava organizando ali o tempo, tinha lá uma cabaninha lá com um computador aferindo o tempo,
existia o próprio Rafael Coelho, que era o organizador da prova, ele estava com o microfone e, enfim, aconteceu isso. Eu acredito que foi mais um instinto do corredor mesmo que não respeitou. A trombeta tocou ali e o pessoal saiu. Eu mesmo tive uma dificuldade danada para fazer essa parte da largada. Quem me salvou foi o meu amigo Danilo, do DNA de Aço, que me arrumou o vídeo da largada e ele nem correu. Apareceu no WhatsApp essa largada. Então, no circuito das estações, a gente tem funcionários que deixam os atletas entrarem na raia, em cada raia específica de acordo com a sua inscrição. O pelotão verde, o pelotão branco, e é um funcionário só. Eu acho que faltou uma pessoa para dizer, vamos sair de 10 em 10, porque, querendo ou não, se a gente só pode correr a 2 metros de distância, então aquela largada não foi legal para a Covid-19. Segundo a Organização Mundial de Saúde, segundo o Ministério da Saúde, o nosso protocolo do Estado de Pernambuco, a gente tem que ter um distanciamento social. E ali não teve nenhum. Mas, assim, o pior é que eu notei nas fotos que algumas pessoas largaram por impulso. Todo mundo foi correndo e tinha gente sem saber o que fazer com a máscara. Teve gente que me entregou a carteira, o celular para guardar, porque me viu como pessoa de confiança, porque não pensava que ia largar agora. Simplesmente todo mundo foi correndo e foi. O impulso falou mais alto. Eu acredito nisso. Mas eu acredito que um funcionário só, com aquela quantidade de gente, seria o suficiente. E fica a dica para quem quer se aventurar se espelhando na corrida de Goiânia, que vai precisar de um funcionário, porque o corredor, por mais que a gente repita que ele vai largar com distanciamento, tem que ter alguém para lembrar na hora, senão ele esquece. Realmente. E uma das coisas que o pessoal não se ligou muito foi a questão da hidratação. E olha, essa parte da hidratação a gente bateu tanto. E a parte da hidratação, inclusive, está também no protocolo da FEPA, onde a hidratação não acontece de fato como a gente conhece, que é separado. A questão justamente da higiene da garrafinha. Como vai ser higienizado aquilo ali durante a prova? Então, a organização da prova acabou inserindo a hidratação durante o antes da largada e o após a chegada. Eu mesmo tentei levar aquela garrafinha. Eu acho que se aquela garrafinha ali fosse uma garrafinha de 300 ml, seria mais do que o suficiente. Eu mesmo não consegui levar aquela garrafinha de 500 ml no meu cinto de hidratação, por exemplo. Ela ficava balançando, batendo na minha coxa. Eu disse, não dá para levar isso aqui. Eu não consegui correr. Acho que você estava a quantos metros da largada, Lidiane? Eu dei para você minha água. Não corresse nem 20 metros. Não. Acho que eu estava pelo menos a uns 300 metros. E foi quando foram os 300 metros de largada que eu recebi mais coisas para guardar. Eu recebi 2 carteiras, 3 celulares, 2 ponchetes, 3 garrafas de água de pessoas que não estavam esperando largar. Por isso que eu acredito que foi empolgação. Eu vi gente sem saber o que fazer com a máscara. Tiro ou boto ainda? Faltou um pouco de orientação, né? O pessoal estava meio perdido, né? A máscara, eu usei a máscara porque eu já corro com máscara, né? No regulamento da prova lá já era informado, inclusive a gente bateu isso nessa tecla também, tanto no resenha como nas 2 lives que eu fiz lá no Instagram, do PR Running. O Rafael falou, deixou abertamente, não tem como utilizar máscara na corrida. O uso da máscara só vai ser na concentração, durante a prova, na concentração, durante ali antes da largada e após a chegada. Tanto que a organização ela conseguiu desenrolar 200 máscaras descartáveis e estava disponível justamente dentro do kit. A máscara bem levezinha, você chegava, utilizava lá, depois descartava lá na lixeira da Praça da Bíblia, lá no Largo da Alvorada. Então foi bacana essa preocupação. Tinha muita gente, inclusive, com a máscara do PR Running, da corrida virtual da Analisa. Achei muito bacana isso. Para essa primeira corrida, eu acho que muita coisa a gente pode passar a mão na cabeça, tipo, o corredor também não saberia como se comportar com, tira ou não tira a máscara, mas na verdade já foi explicado que ele poderia correr sem ela.
Muita gente deu uma volta por mim de máscara, depois se arrependeu e tirou. Teve gente que jogou fora mesmo. Mas, assim, para a primeira corrida, foi aquém do que eu esperava. Eu achei o fato de ser também meia distância, mais perto para o pessoal de João Pessoa do que para o pessoal de Recife, pelo que tu explicou antes, né? É muito mais próximo para o pessoal de João Pessoa, que não estava muito afim de ir, pelo visto que foram no máximo 5 pessoas de João Pessoa. Os nossos pernambucanos não aderiram muito à ideia, porque é um pouco longe, então acabou facilitando para a coisa ser um pouco mais organizada. Mas citar como exemplo para uma corrida grande, apesar da coragem dele, eu tenho minhas dúvidas se isso vale como amostragem, porque a gente ainda não sabe, na verdade, como é que o corredor se comporta largando em raias, que é o mais importante. A gente teve sorte, as pessoas que foram para lá, ou o primeiro pelotão era rápido demais, e não, mas não tão rápido, porque se eles tivessem, se fosse uma disputa boa, que nem um pelotão de uma maratona de Boston, por exemplo, que eles correm quase 20 quilômetros no primeiro pelotão junto, a gente teria um problema. Como a gente teve os atletas que se inscreveram eram muito díspares em tempo, aí o pessoal fez o próprio distanciamento social naturalmente. E como foram pouquíssimos inscritos no 10 quilômetros, eu acredito que não passou de 20 pessoas que deram a volta dos 10, que eu vejo pela quantidade de fotos que eu tirei. Como foram poucas pessoas e o sol também foi bem cruel, aí aumentou ainda mais o distanciamento social. Foi um conjunto da obra que fez todo mundo ficar distante. Mas eu ainda acho que foi sorte. E com sorte a gente tem que pensar se a gente quer fazer evento baseado na sorte. Eu não vejo como sorte. Eu vejo que a prova, ela foi reduzida até para 200 pessoas. A última vez que conversei com o Rafael, eu disse, Rafael, por que a mudança tão drástica? Quando a gente fez a live no Resenha, ele disse que a prova seria feita para 200 pessoas. Foi reestruturada para 200 pessoas. Ou seja, isso partiu de alguém. E esse alguém foi o órgão público, na verdade. Ele falou, ó, a prefeitura só... De início, eu estava planejando fazer uma prova para 500, só que a prefeitura só liberou para 200. Então, a prova teve que ser, de certa forma, reestruturada. Tanto que o troféu é um mini troféu. Ele tinha como propósito realizar um troféu clássico, realmente, daqueles que a gente já conhece, que é, sei lá, 10 centímetros a altura do troféu. Mas não rolou. Então, a prova serviu, de certa forma, para mais, eu vejo assim, a prova serviu mais como dá para realizar uma corrida, mas, claro, você não é um momento de uma prova grandiosa, feito o circuito das estações, eu acredito. A Corrida das Pontes está marcada para o dia 13 de dezembro. Nunca no Brasil que a gente vai conseguir realizar uma prova do porte do circuito da Corrida das Pontes, com pelotões de largadas, separando, não sei o quê, ainda mais no Recife, que é na ilha do Recife Antigo, que é tão pequena para realizar isso. Então, acredito que a prova tenha funcionado, sim, dentro do limite técnico que foi oferecido. Eu acho que se você tem uma prova com, em média, 150 pessoas, você avisa exaustivamente que a largada vai ser de 10 em 10 e larga todo mundo junto, é muito difícil juntar 7 mil como a Corrida das Pontes. E é por isso que a gente chegou acredito que hoje a gente já passou, infelizmente, dos 150 mil mortos no Brasil da Covid. A gente chegou porque a profilaxia, eu já falei aqui no podcast, é simples, é lavar a mão, manter o distanciamento e usar a máscara. Não é nada muito absurdo, mas a gente não consegue sem alguém lembrar sempre. Então, se a gente não consegue fazer isso com 150 pessoas na autorregulação, o corredor querer estar longe. Infelizmente, eu sei que tinha uma máscara no kit, porque Carlos Beltrão me mostrou. E PH também mostraram, quando receberam o kit lá, que tinha uma máscara dentro para usar depois, mas eu não vi ninguém. Por um momento, inclusive, a única pessoa que eu vi de máscara era o Washington, porque a máscara dele não sai tão fácil e ele já está acostumado com ela. Mas em vários momentos, em fotos minhas, só tem o Washington com a máscara. Então,
A máscara estava lá, ela foi dada. E foi explicada quando tem que usar. Acabou de correr, tu coloca no rosto. Se a gente não consegue fazer isso, então a gente tem uma longa estrada ainda para vacina e para fazer um evento grande. Eu não sei, eu vi bastante gente com máscara. Assim, realmente existiam pessoas que não estavam utilizando máscara, por exemplo, e principalmente pessoas do meu convívio social, como a Sandra. A Sandra não utilizou a máscara depois da prova. Ela utilizou ali antes, mas depois não utilizou, até porque a máscara estava molhada, digamos assim. Ela só estava com a máscara do kit, ela usou antes da prova, após a prova ela não tinha mais nenhuma e não tinha muita finalidade. Eu não ia jogar a minha máscara, que eu comprei, no lixo depois de usada. Ela realmente estava úmida, mas ela, como era uma máscara apropriada para a prática esportiva, ela não estava, ainda estava com condições para uso, digamos assim. Mas tu concorda que se no momento que você acabou a corrida, te entregassem a máscara e te fizessem usar ela, pedissem, por favor, com aquela educação legal de uma organização de corrida, a gente poderia ter evitado certas situações? No momento a gente não sabe de nada. Se alguém foi contaminado ou não, a gente não sabe de nada. Mas não seria legal se tivesse uma pessoa entregando a água depois da corrida, entregando a máscara e pedindo para você colocar? Seria, eu acredito que seria, mas diante do que a gente viu lá na prova, na corrida, eu acho que ela, se a gente fosse colocar uma nota de 0 a 10, eu daria nota 8 fácil, fácil. Eu acredito que muitas das coisas ali que aconteceu, eu acho que faltou mais da parte do corredor, porque existem as obrigações do protocolo, a gente vê, várias vezes a gente falou isso aqui. Existem obrigações do organizador da prova, de quem está oferecendo a estrutura, e tem as obrigações do corredor. O corredor sabe que tem que utilizar uma máscara antes e depois da prova. Usou? Não. Eis o problema. Mas, olha, avaliando a corrida, eu dou nota 9 fácil. Eu participei 3 anos da Cicorre seguida, já corri sem água, sem melancia, já cheguei no final e não tinha minha medalha. Eu já passei por todo tipo de situação. Para uma corrida dessa, eu dou 9. Ela começou relativamente na hora, acho que foi muito próximo da hora de marcada e largada. Estava quente, como o Recife está sempre quente, e Goiânia não vai ser diferente. Goiânia é mais perto do sol ainda, é mais perto Mais do. perto da linha de... Pois é, mais perto da linha do Equador vai ser mais quente. É muito mais quente do que Recife. Eu acredito que sofreu o corredor tanto quanto eu sofri. Porque quando o sol bate no asfalto, ele reflete diretamente no rosto do corredor. E eu senti isso em mim. Eu senti meu sapato super quente. Só fotografei, mas fiquei com inveja de correr, porque foi muito organizada. A gente já participou de se corre pior do que essa. Eu já Nossa. participei da Corre do Geraldão que não tinha uma gota de água, que o grupo dos loucos forneceu água para a corrida inteira, porque só a gente tinha. E eu fiz lá, passei mal e fiz. Essa eu fazia fácil. Achei o preço justo também, porque a medalha é top. A camisa também Linda. foi legal. A estrutura foi legal. Assim, Goiânia é legal. O cara soube fazer, ele fechou as vias, não passou um carro no meio do caminho para atrapalhar corredor. Achei excelente. O percurso é legal. Goiânia não tem buraco. Goiânia é top aquela avenida para correr. Eu achei o máximo. Sim, eu dava 9 fácil. Eu não dou 10 porque a gente está numa pandemia e esse um ponto vale muita coisa. Mas dou 9. Eu gostei demais de correr em Goiânia. A última vez que eu tinha corrido em Goiânia, na verdade, a primeira vez que eu tinha corrido em Goiânia, não foi no centro de Goiânia. Foi naquela via que leva para Ponta de Pedras. Acho que é o nome da praia é essa, Ponta de Pedras. Ponta E de ali pedra. foi uma Ponta de Pedras. E ali, É quente, viu? Pontas de quente, pedra quente. é quente. E ali foi uma corrida de aventura, na verdade. Foi em 2017, até tem um vídeo lá, quem quiser ver lá, Odisseia, bota lá no Pernambuco Running, você vai encontrar o vídeo lá da Odisseia. Mas na área urbana de Goiânia, nunca tinha corrido. Até porque essa, se eu não me engano, é a única corrida que eu coloco no calendário, que chegou na segunda edição. Até então, de 2015 para cá, desde que existe o Pernambuco Running, corrida em Goiânia, só lembro de duas. A corrida do Cruzeiro do Carmo e essa da Odisseia. Que a Odisseia sempre
em algum canto do Nordeste. É uma corrida de aventura que tem mais de 30 anos. Então, eu achei lindo Goiânia, velho. E onde deveria ser a largada é que é mais bonito ainda, que é justamente a ilustração da medalha da corrida do Cruzeiro do Carmo. Aquele pátio ali, quando tiver liberado e fazer uma corrida ali, menino, vai ser uma corrida sensacional, viu? E essa é a promessa, inclusive, do Rafael. O Rafael disse, olha, porque é um patrimônio histórico, está em reforma e a gente sabe o quanto é engessado para ser liberado um patrimônio histórico. A gente vê aí o teatro lá no centro do Recife, está aí até hoje, está sendo reformado. O Geraldão Teatro do Parque, isso mesmo. O Geraldão, então, nem se fala. Está encerrando aí o mandato do Geraldo. Se não saísse o Geraldão no mandato do Geraldo, não ia sair mais nunca, meu amigo. Seria questão de honra. Então a gente sabe como é difícil sair essas coisas. Mas a Praça da Bíblia lembra muito a Praça do Jacaré lá em Olinda, bem pequenininha, bem aconchegante, mas oferece uma estrutura legal porque a via é grande e não é de paralelepípedo. Vale salientar isso, diferente da Praça do Jacaré em Olinda. Mas as vias são muito largas em Goiânia. Eu gostei demais de correr lá. E até na via, que tem uma ruela bem pequenininha que leva para onde tem a igreja que faz a alusão à medalha da Corrida do Cruzeiro do Carmo. É uma rua muito simpática e não tem buraco. É uma rua, aquelas ruas antigas que lembram o Recife Antigo, onde passa o bondinho da Rua da Moeda. Pronto, é uma rua como se fosse aquela ali. Então, percurso bacana. Teve o acompanhamento da Sestran. Eu que corri os 10 quilômetros e paro bastante para filmar o pessoal. Eu peguei uma parte que eu não filmei, mas eu achei sensacional. O cara da autarquia de trânsito falou, o guarda municipal, aguarde, por favor, 5 minutinhos aí, só 5 minutinhos já está terminando a corrida e eu já libero a via. E o cara aceitou de boa. Ou seja, ele podia falar, não, passa aí. Eu já vi muito isso. Eu estou lá correndo, aí porque eu sou um, o cara lá da CTTU, do órgão de trânsito de Olinda, fala, não, passa, dá para passar aí. Só para o carro passar e eu passando junto com o carro. Vê que situação. E o cara falou, não, espera aí. E tinha poucos corredores. A prova para 200 pessoas. Eu já estava na segunda volta. Eu achei isso sensacional. Eu disse, caramba, era para ter filmado isso. Tem coisas que eu não consigo filmar e fica no off. Ainda bem que tem um podcast para falar isso. Eu achei que teve aquele clima de Carpina, aquele clima de corridas do interior, as pessoas na porta olhando. Eu achei uma ideia sensacional de uma corrida em Goiânia. Acredito que deveria ter mais, porque a cidade parece ser tão solícita com eventos. O pessoal não se importou muito. Inclusive, eu estava sentada no meio da via e o próprio guarda disse que estava tudo de boa. Disse, ninguém vai entrar aqui não, pode ficar sentada. Eu sentei entre uma faixa e outra, porque eu achei o melhor lugar para me apoiar para fotografar. E ele disse que estava tudo tranquilo. Eu não tenho coragem de fazer isso em Recife, não vou mentir. Porque os cones são de enfeite em Recife para descer um motorista, tirar e o carro passar, não falta um segundo. Basta ter a ideia na mente. Achei Goiânia interessante. Achei uma cidade que deveria ter mais corridas durante o ano. Se tem, eu não sei. Eu conheço só a de Ponta de Pedra e uma organizada pela Cormene. Eita, era essa que eu queria lembrar. Realmente, a corrida da Cormene, que ela sai da entrada de Goiânia e vai justamente até Ponta de Pedras. É uma prova Trilhos e trilhas de Goiânia, né? Trilhos e trilhas de Goiânia. Eu já fui uma vez e TIT perde para aquele percurso de dificuldade. E aquela vista do ali, ela é meio complicada, porque o acostamento dela é bem pequenininho. Eu fiz esse percurso aí, mas pela Odisseia, pedalando. E eu disse, caramba, essa prova... E é puxado, porque é muita subida ali. Diferentemente da prova que foi realizada no centro de Goiânia, a Corrida do Cruzeiro do Carmo, essa corrida da Cormene é pesada, muito pesada, 25 km subindo. E lá o bom da corrida lá da Cruzeiro do Carmo é que o percurso foi, na sua totalidade, foi todo plano. Eu não lembro de uma subida, não. Se teve uma subida, foi muito leve. A pessoa bem condicionada... Quase não tem subida em Goiânia, né, na verdade. Acho que no não centro tem. histórico, não. No centro histórico, não tem. Eu não lembro de ter subida. Eu acho que eu mudaria a data dela, porque
Até a Nassau já se rendeu ao nosso calor pernambucano. Eu acho que se fosse organizar uma terceira edição, que tal agosto que a gente tem vento? Que a gente correria na chuva, que agosto é o mês de vento para Pernambuco, mas outubro já é muito quente. Talvez Então, setembro. Eu acredito que tenha sido uma questão de calendário. Quando foi programada essa corrida, o calendário estava inteiro. Então, os calendários de Pernambuco são feitos por quem chegar primeiro. Quem planejar e reservar a data e pagar a taxa, chega. Acredito que ele não conseguiu uma data antes, melhor, mas se essa corrida fosse organizada em agosto, que é difícil amanhecer chovendo, tinha sido muito gostosa. mas em agosto, se a gente for analisar, em agosto a gente estava naquela quarentena, né, do Recife. Na verdade, a Goiânia não entrou, mas a gente estava naquela situação, tipo, não vai ter evento em agosto. Essa prova no ano Não, passado foi em junho. estou Então, eu deixando acredito. a questão para 2021, porque eu Mas, acredito que uma medalha dessa, eu quero outra, né? Uma medalha top dessa é maravilhosa, sensacional isso aqui. Eu, originalmente ela foi em junho no ano passado. Então, 28 de junho. Então, tá naquele período de inverno. Então, foi bem mais tranquilo. Quanto ao percurso, a gente já falou aí, o percurso foi muito bom. Foi um percurso bem organizado até. A FEPA, inclusive, eu lembro que no podcast que a gente fez com o professor Daniel, ele inclusive dava a sugestão que a prova fosse percurso em voltas, justamente para dissipar essa aglomeração. Era percurso em voltas. E até a gente falava, não, então quem deveria voltar assim rápido seria Cicorre, mas Cicorre a gente sabe que dificilmente esse ano acontecerá algum evento dentro do Centro do Recife. Analisando o calendário da gente, lá no Pernambuco Running, a gente vê, depois de Goiânia, são provas de trilha, basicamente. 21K de Pipa, dia 17, 7 de novembro, Bananeiras. Aí Cabo, 8 de novembro, uma lá no bairro da Charnequinha. E trilhas lá para dezembro, ainda tem uma corrida de orientação no dia 29. Então, são provas de trilha, são provas no meio do mato, na zona rural. Dificilmente você vai encontrar uma outra prova urbana como o Cruzeiro do Carmo. Espero que eu queime minha língua. Mas eu acho muito difícil daqui para o final do ano ter uma prova de evento, um evento do porte do Cruzeiro do Carmo no Recife, na região metropolitana do Recife. A não ser que aconteça um evento aí clandestino. mas a questão é que se a corrida do Cruzeiro do Carmo tivesse largado com intervalos como ela planejava, ela teria demorado bastante. Inclusive, eu tinha planejado chegar em casa tarde, porque para 200 pessoas largar de 10 em 10, a intervalos de 5 minutos, a largada demora mais de uma hora. Então, se for fazer uma corrida assim em Recife, não vai funcionar. Apesar de que eu acho que a Cicorre não acontece por outro motivo, porque a direção inteira da Cicorre é de idosos. É difícil que aconteça agora, né? Eu acho que só fica Fernando Simões, que está na casa dos 40. O resto são todos acima de 60 anos, de 70. Não é nem de 60. São todos acima de 70. Eu acho que é por causa disso que ela não acontece. Mas dentro do Santos Dumont, largando em raias, eu acredito que sim. E acho que a Cicorre daria um show. Porque como ela tem árbitro pra caramba e staff pra caramba, ela podia largar de dois em dois e fazer um cordão e o pessoal obedeceria. Eu acho que funcionaria. Eu sonho com essa prova que aconteça no Santos Dumont. Eu espero que aconteça, mas eu não estou muito otimista que aconteça essa prova, não. Viu? Eu acho que a Cicorre vai acabar mesmo com as provas virtuais. Eu estou me inscrevendo em todas, inclusive eu fui terceiro colocado na classificação geral dos 10 quilômetros, em homenagem ao professor Usa, que fique bem claro nisso. Eu queria o meu troféu, mas como não teve troféu, eu imprimi o certificado e está tudo tranquilo. E ainda vou tirar uma foto com o professor Roosevelt. Que menino carente. Mas só para te deixar triste, professor Roosevelt, quando eu fui buscar as medalhas, já me disse que não vai ter esse corre esse ano. Física. Vão ser todas virtuais para você completar a sua mandala. Eu até disse, se não tiver, o Washington vai vir aqui buscar qualquer medalha que tenha para fazer a mandala dele. Mas o planejamento da Cicorre esse ano é ficar em virtual.
porque está um pouco difícil o lugar, não tem arrecadação para reservar os lugares e a adesão vai ser baixa. Se a gente parar para pensar, voltando para o Cruzeiro do Carmo, eu não posso dizer, eu não posso afirmar que ele teve prejuízo, mas parece. Porque ele fez realmente com o coração, assim, com a vontade de fazer, porque alguém tem que começar. E eu agradeço bastante que ele tenha começado, porque eu ainda quero correr esse ano em algum lugar. E quero fotografar mais. Mas eu acho que a corrida foi mais feita por carinho, porque por lucro mesmo, porque uma corrida assim é mais cara do que o normal, né? Ou a margem de lucro é muito baixa. O que não dá É, para se correr. a gente vê na camisa, a camisa é muito bonita. É lindo. E os patrocinadores que tem atrás das costas são, na verdade, parceiros. Foi quem, de certa forma, viabilizou a prova. Não pode ser chamado assim, tanto de patrocinadores. Foram pessoas que realmente abraçaram a causa da TR Crono, que é o organizador da prova, o Rafael Coelho, para dar o nome da pessoa física que realmente botou a cara à tapa, e pessoas que, de certa forma, ele também teve apoio, de certa forma, político no meio dessa história, porque realmente montar uma prova no meio da pandemia, ele teve que ter, na verdade, muito jogo de cintura para conseguir, ainda mais num período que já começou oficialmente o processo político aí de candidatos, BT Santinho no meio da rua, bandeira, comícios, caminhadas, essas coisas já estão rolando. Ou seja, imagina isso na cidade do tamanho de Goiânia. Bem que Goiânia já tem um polo automotivo muito grande ali e tal, mas, quer ou não, é uma cidade fora da região metropolitana. A gente sabe o quanto a política mexe nos nervos das pessoas no interior. Então, é quase um fla-flu, um esporte santa. Para quem não sabe, ou quem nunca morou em cidade do interior, eu sou de cidade do interior, política é muito mais intensa no interior. Meu avô, com 80 anos, tinha briga com o vizinho por partido político e por candidato a prefeito. Quanto menor é a cidade, mais intenso ela vive a política. E isso pode ser até um problema para organizar evento. É o que a gente teve na Maratona de Manaus, que é uma cidade grande. Imagina uma cidade pequena, né? Complicado. E referente, ainda analisando o protocolo da FEPA, quanto ao fim da prova, eu lembro que o professor Daniel colocou lá no protocolo, ele colocou lá que organizadores de corrida deverão providenciar nos modelos que necessitam realizar entrega de hidratação, kit de alimentação, chip de cronometragem, devem ser realizadas em embalagens individuais. A água, ela, de certa forma, quando a gente pegava a água lá, a gente não tinha embalagens individuais, mas a gente, antes de pegar a água, tinha o agente de saúde lá borrifando o álcool gel nas nossas mãos para depois pegar a água. Então, essa parte da higiene teve uma preocupação muito grande, que teve até o apoio da própria prefeitura. Eu não sei como vai ser isso em outras provas, mas eu vi que teve um cuidado muito grande quanto à higienização. Os kits realmente estavam higienizados quando foram entregues. Foi separado, estava higienizado, tudo bonitinho. E uma coisa que eu achei sensacional, foi até pegadinha, Lidiane, com a gente, foi a entrega da premiação, que a gente achou, poxa, precisava aqui de um pódio aqui, precisava ser assim no meio da rua. Beirava até a sensação de desorganização, mas não era. Aí depois a gente falou, não, peraí, tem um protocolo. O protocolo diz que a premiação pode até ser que não seja entregue no dia da prova. Isso aí, assim, apesar de ter sido entregue no meio da rua, e o nosso amigo Washington me explicar quando eu questionei por que não tinha um pódio, achei até de bom senso que ele poderia não ter entregue agora, mas a corrida foi tão pequena que a gente podia resolver ali naquele momento, né? Eram só 3 masculinos. Não, na verdade foram Ele 3. fez também premiação para PDC. Ele teve, acho que foram em torno de 12 troféus, que é os dos 5, 10 quilômetros, masculino e feminino, e ainda tinha os portadores com deficiência. Ele entregou rápido, estava todo mundo ali. A maioria, quando acabou, foi embora.
Então, na premiação, a gente não teve um tumulto, não teve muita. Não é a premiação da Cicorre que tem aquela emoção, cheio de gente, sol quente. Foi super rápido, tranquilo, tirou uma fotinho e todo mundo foi embora para casa. Eu acho que isso foi até um bom senso do organizador de aproveitar que estava todo mundo ali, para já entregar e ninguém teve que voltar para Goiânia, que Goiânia é longe. A gente não quer que seja, mas é longe de Carpina, que é a segunda casa de Washington, e Sandra ia ter que voltar para buscar o dela, e isso ia dar trabalho. Então, se já está ali, é pouquinho, ficou pouca gente, o pessoal saiu rápido da corrida, pegou hidratação, tinha uma sacolinha na mão da galera também, como seguindo o protocolo, pegou hidratação, pegou a medalha e foi embora para casa. Então, também não, ele não colocou nada que forçassem as pessoas a tirarem fotos. Além do pórtico, que foi inflável, não tinha, tipo, desenhinhos da medalha, o desenho de mandala, como as estações faz, que acabam causando aglomeração de fila para tirar foto. Não tinha nada, era a cidade crua e limpa, que é uma economia também, que pode incentivar quem quiser fazer uma corrida menor, e é mais rápido. Se não tem tanta coisa para tirar foto, tu faz tua selfie e vai embora. Isso é uma ideia legal também. Realmente, a parte da premiação, como você falou aí, justamente a prova Terra Crono, ela tinha a própria tecnologia para aferir lá o tempo. Lembrando que essa prova ela contou com um chip de cronometragem e não era aqueles retornáveis, era aqueles descartáveis mesmo. E o tempo era na hora ali. Tanto que eu questionei ele, como é que vai ser a entrega dos resultados? Vai demorar? Porque tem prova que acontece que demora 24 horas, 36, 48. Depende muito também da quantidade de pessoas, é verdade, mas também depende muito da questão da tecnologia. A pessoa não consegue, depende da tecnologia, ela não consegue apurar em tempo real. E a tecnologia dele apurava em tempo real. Você chegava, recebia lá a informação na hora, e isso foi possível para ele chegar e fazer a premiação. E teve confusão, essa parte eu não vi, porque normalmente tem toda uma polêmica envolvendo, mas aparentemente foi rápido e preciso a cronometragem dele, né? Exatamente. Teve a questão da pessoa misturar os kits lá, né? A minha amiga Xênia mesmo, ela misturou com o do marido. O marido foi quarto colocado, o terceiro colocado feminino. Mas na hora ele resolveu lá, na hora, ele disse, não, isso aqui não foi minha esposa, até porque a esposa dele estava parada lá, estava machucada. Então, mas a culpa não foi da organização em si, mas sim a questão lá de troca de número. Esse aqui é o meu número, esse aqui não é. E aconteceu aquela bagunça lá e foi resolvido facilmente. Mas uma das coisas bacanas foi realmente a entrega dos kits. Eu sinto realmente a falta de um pódio. Ver a Sandra recebendo o troféu lá, Boléu, chamando como se fosse amigo secreto. Fulano, aí vai lá o fulano pegar o kit, o troféu, aí recebe, tira uma foto e sai, vai, o próximo. É um negócio meio sem sal, mas se a gente for observar que até a Fórmula 1 quase não tem mais pódio, é o pessoal lá jogado lá na parte de baixo. Até tem o pódio mais espaçado, mas não tem aquele negócio glamuroso que fica todo mundo olhando para cima e os três pilotos, mais o representante dos condutores lá sendo admirados, digamos, como se fossem santos, divindades. Acabou isso. Então, é chato, mas se faz necessário. Eu acho que a prova, ontem não, né? Que conta do feriado, isso acaba bagunçando a cabeça da gente. Mas domingo foi uma prova bacana. Foi redondinha. Eu acho que só faltou realmente um ponto que eu tive dificuldade com Sandra. Eu acho que você, mulher, também teve, que foi a questão do banheiro. Se bem que o nosso amigo Rafael Coelho, no dia da live, na véspera, ele falou que iria utilizar o banheiro do posto de gasolina. O posto e não é tão perto. Não era tão perto assim. Você andava uns 200 metros, né? 250 metros, eu acho. Isso não é tão perto da largada. Assim,
Eu acredito que tenha sido pela quantidade de gente também. É mais caro trazer um banheiro do que usar um de fora. Mas é um ponto falho. Um banheiro é um pouco de dignidade. Eu vou sempre brigar por um banheiro em corrida, porque eu acho útil. Apesar de que o doutor Corrida olhou para mim e fez: não, você não pode falar que não tinha banheiro, porque eu vi uma árvore ali. Mas essa é a solução masculina do negócio. A feminina é difícil, né? Um banheiro ia muito bem, né? Um banheiro ou uma academia próxima. Eu já fui para corridas que usavam o banheiro de uma academia, ou na corrida Saranha, uma das pessoas organizadoras fica na frente do pórtico, ela deixa usar o banheiro dela. Isso era uma solução, só faltou esse pequeno detalhe. Mas no mais, foi tudo muito legal. Eu estou verificando aqui o protocolo da FEPA, realmente não tem nada contra o uso de banheiros, mas tem a questão da descontaminação, de higienização. Então, eu acho que foi mais realmente por contenção de custo, que dá para ser aceito. Se ele viu, analisou o local ali, que tinha uma estrutura que oferecia condições para ser utilizada, acho que cabia a gente, a nós como corredores, ter paciência realmente e tolerância nesses pontos. Foi até um dos pontos que eu abordei nas lives, que deveríamos ter tolerância, ser parceiro da organização da prova. Era um primeiro evento pós-pandemia, se bem que a gente está na pandemia ainda, mas era o primeiro evento autorizado, oficial. Então a gente tinha que fazer por onde, ser parceiro, ser tolerável, ter empatia. Então a questão do banheiro acaba saindo assim, tipo, beleza, tem um banheiro lá no posto e o banheiro era limpo. Eu usei o banheiro enquanto a Sandra estava tentando utilizar o banheiro lá. E como disse PH Running, eu cheguei em casa, não cheguei? Então não era tão necessário assim, né? Não deu, não deu para aguentar, então tá tudo certo. Porque foi um ponto que eu voltei. Eu sou meio chateada quando corrida não tem banheiro. E não vou negar. Eu sou daquela pessoa que sinto vontade. Eu concordo com o Sandra plenamente. A gente sente vontade antes de correr, dá nervoso, eu quero fazer xixi, quero um banheiro. Se não tem, eu fico chateada. Mas nesta corrida em especial, eu aceito tudo, porque é muito difícil você fazer uma corrida que era para 500, se planejar para 200 e depois bater menos que isso. O lucro é baixo ou não existe, é difícil, você ainda tem o medo de vender para todo mundo e a qualquer momento o poder público tirar a prova por algum motivo e você perder tudo e o corredor vai ficar chateado. É complicado, é tenso, então qualquer falha eu acho que é bem-vinda. Eu só queria que os corredores nas próximas corridas se comportassem melhor, porque a gente quer ter mais. Mas aí a gente esbarra naquela coisa de agora é cada um por si. A gente já tem informação, a gente já sabe como funciona. O protocolo tem download gratuito e rodou pra caramba nos grupos quando ele saiu. Foi feito explicando tudo e todo mundo já sabe que distanciamento social é importante. Se está com sintoma, fique em casa. Todas as regras que a Globo diz todo dia e todas as emissoras de TV. A cada intervalo eu aprendo de jornal, a Globo News explica como colocar a máscara corretamente. Então todo mundo já sabe. Está faltando só a parte do corredor. A gente podia ter feito uma largada mais legal para ficar no vídeo. A primeira largada com distanciamento social de Pernambuco. Infelizmente a gente não fez, né? E falhou. O corredor ele não se preocupou em colocar a máscara depois para fazer bonito. Ele não fez a parte dele em muitos momentos. Só está faltando isso. Porque dá para fazer corrida. Ou não dá, Washington? Eu acredito que dá para fazer corrida. Eu não sei se dá para fazer corrida no Recife. Foi um dos pontos até que eu bati na última live, porque teve um colega que falou lá, eu vou na pipoca. E o Adriano ficou tirando onda da minha cara lá em Goiânia, que ele falou que não foi pipoca porque eu bati no pipoca na live. Eu acho que espantou os pipocas na corrida. Ou havia kit para dar para pipoca. Adriano, o doutor Corrida, tinha um kit para fornecer para uma pessoa pipoca, para ela correr e ganhar uma medalha, e não tinha pipoca. Então, o Washington fez a boa ação do dia. Continue assim, incentivando. De fato, eu acredito que eu fotografei 2 pessoas pipocas.
de sério mesmo. Porque no sistema do foco radical a gente separa quem está sem número, masculino e feminino. Eu fotografei uma pessoa feminina e uma pessoa masculina de pipoca. Isso para mim é inédito. Desde o tempo que eu corro, ter uma corrida com dois pipocas é trabalho bem feito do pair running, viu? Pode Ah, ser de qualidade de combate a pipoca na corrida. sensacional. Eu tô querendo logo que tenha outra corrida. Na verdade, vai ter, né? Eu estarei no dia 17 de outubro lá em Pipa. Eu acho que você também vai, né, Lidiane? Estarei lá. Isso. Estarei lá em Pipa, para os 21K de Pipa. Depois dos 21K de Pipa, não tenho certeza de quais eu vou. Pretendo ir para Bananeiras no dia 7 de novembro. Não, acho que não tenho pernas para ir para cá para Santo Agostinho no dia 8, nem quero. Porque Bananeiras é prova de montanha, 25 km. Então, não sei. Depois de Pipa, realmente eu não sei quais provas eu vou, mas eu torço bastante para que tenha mais eventos. E a prova de Pipa, não, perdão. A prova do Cruzeiro do Carmo, a corrida do Cruzeiro do Carmo, realmente tenha sido a abertura dos eventos em Pernambuco. Que ela tenha sido utilizada como forma tipo dá para fazer, dá para fazer corrida, dá para fazer. Cabe a colaboração de poder público, dos corredores e também da própria organização. Eu acho que a prova saiu redondinha, dá para acontecer e eu espero muito que isso torne, de fato, que aconteçam novos eventos por aí. Eu só tenho a agradecer, porque eu também estava na abstinência de fotografar uma corrida oficial, de ter gente passando, gente na emoção, teve umas lágrimazinhas, teve selinho do Doutor Corrida, ninguém tem uma foto de selinho do Doutor Corrida, e é para ele que eu quero agradecer pela minha medalha, linda, maravilhosa, que eu fiquei com inveja muito grande de não ter me inscrito só pela medalha, que eu ainda sou papa medalha antes de ser fotógrafa de corrida, e eu quero agradecer ao Bruno, que não queria dar a medalha, mas ele me deu, sem saber, e não foi. Então, obrigada pro Bora Correr, galera, que eu fiquei com essa medalha maravilhosa. E vamos ter mais corridas com todo mundo comportado, tá? É isso aí, meu velho. Eu gostei desse episódio do podcast. Foi o primeiro podcast que a gente fez, episódio de podcast que a gente fez, analisando, não foi, na verdade, não foi analisando uma prova, foi analisando, a gente fez recentemente um episódio do podcast analisando se realmente já dava para realizar uma prova devido às circunstâncias do último feriadão, que estava todo mundo a boléu, inclusive eu estava lá correndo, a corrida de Itacaimbo, a gente sabia, será que realmente já dá para realmente ter uma prova, uma corrida de rua? E a gente viu na prática que tem condições de ter corrida e que vem a Pipa, meu velho, que vem a Pipa dia 17 de outubro, na verdade, agora, 17 de outubro, que vem a Pipa e você já sabe, meu velho, podcast Papo Corrida está disponível em todos os aplicativos, agregadores de podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Breaker, tanto episódio, tanto aplicativo de podcast que, se bobear, você encontra a gente até na radiola da sua avó, meu velho. É isso mesmo. A gente vai encerrando por aqui. O meu beijo, o meu abraço e até mais. Tchau!